demais a você que nos dá o carinho da sua audiência. Começa agora mais uma edição do seu programa STEC em Diálogo. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. Estou falando do professor Jaquielson. O professor Jaquielson é docente do nosso seminário e hoje nos dá a honra de tê-lo conosco, né? E nós estamos aqui para tratar sobre um assunto que certamente é do seu interesse para você que gosta de Bíblia e de teologia. O professor Jaquielson, ele é formado em História pela FAFICA, formado também em Teologia pela FATIM, tem 3 pós-graduações, uma em História do Brasil, outra em Sociologia e outra em Psicopedagogia. Ele é também mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e agora doutorando em Ciências Sociais, ou melhor, em Sociologia pela UFPE. Professor Jaquielson, é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo ao programa STEC em Diálogo, Graça e Paz. Povo de Deus, graça e paz. E nesse momento nós vamos estar falando aqui um pouquinho da disciplina que nós estaremos oferecendo logo mais para 2020 lá no STEC, que é a disciplina de Antropologia. Pois é, professor Jaquielson, então já que nós vamos falar sobre esta disciplina, que é a disciplina Antropologia, mais especificamente Antropologia Cultural, né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, então, o que é, então, Antropologia Cultural. Eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem, né, que às vezes não conhecem esse termo, esta palavra, o termo técnico. Então, dá uma explicação aí para nós sobre o que é esse termo. Muito bem. A raiz da palavra antropologia vem do grego anthropo, que significa homem, e logos, que significa razão, pensamento. Então, é uma ciência que trabalha o conhecer o ser humano. E antropologia cultural, porque cultura, na visão de um teórico que a gente utiliza muito na sala de aula, que é o Taylor, ele vai dizer que cultura é o conjunto de hábitos, o conjunto de crenças, o conjunto de valores, tudo aquilo que circunda a sociedade, tudo aquilo que é criado pela sociedade e que os seres humanos acabam interagindo e carregando nas várias vivências sociais às quais eles participam. Agora, professor Jaquielson, pela sua definição, já dá para entender um pouco, obviamente, a importância dessa disciplina para o cristão, né? Mas fale mais especificamente sobre isso. Por que alguém teria que ir para um seminário e fazer uma disciplina como essa? Sobretudo, vamos pensar no caso de pessoas que dizem ter a vocação pastoral e a pessoa vai para um seminário teológico e ele pensa, lá eu vou estudar Bíblia. E aí, de repente, uma disciplina como Antropologia Cultural. Então, qual a importância dessa disciplina para o cristão e mais especificamente então para aquele que vai para o seminário, que quer ser um teólogo, que quer crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor? Olha, pastor Robson, quando o senhor fala desse jeito, eu fico me lembrando dos primeiros contatos que nós temos com os seminaristas quando eles estão na aula inaugural dessa disciplina. E olha só, é uma questão que nós costumamos apresentar logo de início, porque a antropologia é uma grande ferramenta que todos nós temos para o uso com excelência nos trabalhos evangelísticos, missionários que todos nós temos como igreja que desempenhar. E só para citar um exemplo, eu lembro de um trabalho da Barbara Burns, quando ela fala da experiência de uma missionária que ela foi para a Indonésia. E essa missionária, quando chegou lá, ela não tinha contato com a cultura e à medida que ela ia apresentando os valores eles não eram bem aceitos pela sociedade. Então ela estava lá pregando a palavra de Deus, ela estava lá apresentando, só que não tinha sintonia com a sociedade, né? O público a qual ela estava evangelizando. Moral da história, ela teve uma experiência pouco eficaz na apresentação da palavra de Deus. E a gente observa que vivemos num grande desafio, porque mesmo na cidade, mesmo na nossa cidade de Caruaru e região, nós temos várias tribos ao nosso lado, várias culturas diversas da nossa. Podemos pegar aqui o exemplo de pessoas que são toxicômanos. Você já se imaginou pregando para uma pessoa dependente química? Será que você conhece verdadeiramente a realidade para apresentar um Senhor que pode transformar e mudar suas vidas? Então esse é o grande desafio nosso em compreender as diversas culturas que estão em nossa volta. Também nós temos casos de pessoas bastante frustradas em pregar para adolescentes. Isso mesmo, grandes culturas, nessa cultura do imediato, nessa cultura do instantâneo. Tem um autor que eu gosto muito, o pastor Robson, que é o Mark Bloch, e ele diz que os filhos se parecem mais com o seu tempo do que com os seus pais.
Então nós percebemos que hoje nós vivemos disparidades culturais e culturas essas diversas de pessoas que convivem e partilham muitas vezes os mesmos espaços. Eu acho muito interessante porque quando se pensa em antropologia cultural, né, normalmente muitas pessoas falam de cultura como se a cultura, esse choque cultural estivesse longe, né, em outro país, muito distante. Mas como você falou, o nosso próprio país ele é um país multicultural, né, e as culturas estão muito próximas, né, às vezes até famílias, você sair na outra casa, no vizinho, você já tem uma cultura bastante diferente, costumes bastante diferentes, né. Então, essa é a importância, eu acredito que para os nossos telespectadores, eles têm entendido que essa disciplina é importante não apenas para um missionário que vai para longe, mas para qualquer pessoa, né, que prega o evangelho e precisa conhecer a cultura do seu tempo, como você falou, a cultura dos adolescentes, muitos adolescentes, né, esse choque muitas vezes de gerações, né, às vezes de pais e filhos, conflitos intergeracionais. Então isso é realmente muito importante. Agora, professor Jaquelson, eu gostaria que você falasse um pouco como foi que você estruturou, então, a disciplina, né, o curso de antropologia cultural. Veja só, pastor Robson, nós estruturamos esse curso de antropologia em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos ter algumas apresentações teóricas, a base teórica que compõe a antropologia, não é? Então vamos trabalhar conceitos específicos da antropologia, como aculturação, como endoculturação, entre outros adjacentes. E vamos pensar esses conceitos na prática, no nosso dia a dia. Afinal de contas, se essa disciplina não dialogar com as nossas vidas, se ela não tiver um valor instrumental, ela não vai ter serventia, assim como qualquer outra. Então o que nós queremos é justamente munir teoricamente o povo de Deus para ver a antropologia no seu dia a dia, ver a antropologia na sua casa, ver os fenômenos antropológicos acontecendo no seu trabalho, na sua própria igreja, no seu campo missionário. Então, findado esse primeiro momento, o segundo momento, aí ele vai trabalhar mais especificamente a antropologia numa perspectiva missionária. Então, os entraves que acontecem nos diversos contextos, né? Então, tanto nos contextos mais distantes, como nos contextos mais próximos de cada um de nós. Então, olha só, foi uma disciplina montada com muito zelo, uma disciplina montada com muito carinho e uma disciplina montada para fazer a diferença para o povo de Deus. E se você aceitou o Senhor Jesus em sua vida, tenha certeza, você tem que atender o ID, você, por natureza, é um missionário. Pois é, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa STEC em Diálogo. Eu gostaria de pedir só ao professor Jaquelson que fizesse suas considerações finais para que finalizemos. É isso aí, pastor Robson, desde já agradecendo imensamente o convite. E sim, eu quero dizer, me dirigindo a você que está assistindo esse vídeo, olha, esse ano de 2020 o STEC está preparando algo de muito especial para Caruaru e região, né? Então, esperamos realmente poder arregaçar as mangas para preparar o povo de Deus para os grandes desafios que nós temos. E seja você um missionário, seja você um missionário do seu lar, seja você um missionário do seu bairro, quer seja você missionário local, da nossa cidade, da região, ou está pensando em uma incursão em um país que você não sabe ao certo. Eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai usar você para fazer grandes coisas para o seu meio, para a sua obra, para o seu reino. Mas Ele precisa que você esteja preparado. Por isso que nós estamos orando, nós estamos trabalhando, nós estamos agindo para que esse sonho do STEC 2020 já seja uma realidade. Então eu louvo a Deus por todos os nossos professores que estão empenhados nesse projeto. Eu louvo a Deus por todos aqueles também que passaram pelo STEC e deixaram a sua contribuição, não podemos nos esquecer deles. E louvo a Deus por você, pastor Robson. E estamos orando a Deus para que Deus continue lhe dando toda a garra, toda a ousadia para preparar o povo de Deus para essa santa missão que nós temos, que é ganhar Caruaru, Pernambuco, o Brasil e o mundo para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Chegamos ao final do seu programa STEC em Diálogo, lembrando que nós estamos com as nossas matrículas abertas para o STEC. Você que deseja estudar teologia, vem estudar conosco. Venha conosco aprender a palavra de Deus e venha aprender mais de Deus para poder servir melhor em sua obra. Certamente você não vai se arrepender. Faça um teste. Aqui nós vamos deixar os números de telefone para que você possa entrar em contato e então ter mais informações. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pelo carinho da sua audiência.